Recebo aqui mais uma vez para um bate-papo o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, que desde já agradeço pela participação. Obrigado, Vladimir. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar com os seus ouvintes, telespectadores e falar um pouquinho sobre o nosso governo e sobre a política, né? Que já estamos aí adentrando um ano eleitoral e as coisas começam a aquecer um pouquinho. Dessa vez com áudio e imagem, diferente da outra vez, da primeira vez que Vladimir foi meu primeiro convidado aqui no Manchete Podcast. Vladimir, vamos começar falando de política, depois nós vamos falar de governo também. Desse movimento mais recente, né? Você teve um encontro com seu adversário de 2020, hoje deputado Caio Viana, e você sabe que esse encontro gerou-se um burburinho muito grande. É uma aproximação também política eleitoral? O que fica desse encontro? Não, primeiro dizer que política é feita de diálogo, né? É feita de conversa, é feita de maturidade. Caio hoje é o único deputado da cidade. Aqui na região, além dele, temos apenas o Murilo em Itaperuna, com quem eu também tenho uma ótima relação, já colocou emendas aqui. O Caio surgiu a oportunidade de ter algumas emendas e eu já havia solicitado ele algumas vezes que ele encaminhasse recurso para cá. Mandei vários ofícios para o gabinete dele. E acho importante, independente de bandeira, independente de se fomos adversários ou não, que a cidade não seja prejudicada por imaturidade ou porque um não fala com o outro. Então eu fiz o convite oficial a ele para que fosse a prefeitura. Ele aceitou o convite, foi. A gente conversou sim sobre política, mas não tem nada decidido. Conversamos apenas, né? Como pessoas maduras que somos, conversamos. Ele destinou algumas emendas, vai destinar outras emendas para cá. E aí fica a especulação, né? Do que vai acontecer, do que pode acontecer. O que está acontecendo no momento é duas figuras políticas de mandato sentaram, conversaram, falamos sim sobre o futuro político da cidade e da região, e ele, como deputado, colocou emendas aqui. Vladimir, mas ainda falando sobre esse encontro, ele acontece logo depois que o PSD tira a liderança de Bruno Viana, que é da oposição, e fica com o seu concunhado, Fred Rangel, por ter sido mais votado. Passa também pelo PSD ou é uma conversa só com o Caio Viana? Não, muito pelo contrário. A questão do PSD, do Bruno Viana, não teve nada a ver com o Caio. Eu fui do PSD até bem pouco tempo. E eu estive em Brasília com o líder do partido, Antônio Brito, estive em São Paulo com o presidente nacional, o Kassab, e relatei para eles algumas dificuldades que a oposição vinha causando aqui ao meu governo, diria algumas dificuldades até fora da bola, né? E pedi a ele que me ajudasse a encontrar uma saída salomônica, vamos dizer assim. Expliquei para ele que existia aqui um líder do PSD que nem havia sido eleito pelo PSD, ele havia sido eleito em outro partido, e que ele pudesse me ajudar a trocar a liderança. Ele imediatamente ligou para o Antônio Brito, que é o líder do partido em Brasília, e o Antônio Brito chamou o Caio e pediu que o Caio fizesse por orientação do presidente nacional. Obviamente, depois que o Caio recebeu essa orientação, nós nos encontramos, conversamos sobre o assunto, ele não tinha como não fazer, né, porque ele recebeu uma orientação para poder fazer, e a partir daí começamos a conversar. Então, assim, não foi o Caio que tomou a atitude de tirar o Bruno. Todo mundo pensou que foi, não foi. Foi uma decisão do presidente nacional conversando comigo em Brasília e em São Paulo, desculpa, depois avisou o líder em Brasília. E aí sim, quando o Caio foi avisado, repito, nós começamos a conversar e ele tomou a atitude que ele tinha que tomar, mas ele não indicou o Fred Rangel. Que fique claro aqui, o regimento diz que na ausência da indicação assume-se o vereador mais votado, que por acaso era o meu cunhado, Fred Rangel. Se o Fábio Ribeiro estivesse na Câmara, seria o Fábio Ribeiro, né? Então foi isso que aconteceu e a gente vai continuar conversando. Eu acho que política tem que conversar. É muito bom, e eu queria falar aqui olhando para o telespectador, quando a gente conversa política, conversa sobre política. Você pode pensar diferente um do outro, gente. Isso é normal. Se debate na política, se discute na política. O que não dá é para não discutir política, né? Quando a gente fica no campo da chantagem, quando a gente fica no campo da agressão, quando a gente fica no campo da troca de acusações, isso não é a boa política. Então, quando a gente conversa, dialoga, tem maturidade, as coisas avançam. Eu queria continuar falando nesse começo aqui sobre o PSD, porque chegam algumas informações pra gente. Por exemplo, o PSD ainda é ligado ao prefeito do Rio, Eduardo Paes. Hoje não é mais presidente estadual, mas é o Pedro Paulo, que é uma pessoa de confiança dele. E o que chegou pra mim, inclusive depois daquela foto que você fez com 2 vereadores de São João da Barra, você, assim como seu pai lá no início dos anos 90, você também começa a assumir um protagonismo regional enquanto prefeito de Campos, já que Campos é cidade polo, que você teria oferecido o PSD
para os vereadores de oposição em Campos. Você vai ter esse poder de articulação do PSD aqui na região? Eu teria oferecido para os vereadores De oposição em São João da Barra, desculpa. Não, eu não tive essa conversa. Né? Hoje, inclusive, de novo, hoje eu estive com o Elísio, estive com a Analiel, conversamos bastante, eles estão muito empolgados com o projeto lá, porque eles ficaram órfãos. Né? Existia um compromisso do deputado Rodrigo Bacelar de os ajudar numa oposição ao atual grupo que está lá, e o deputado, segundo eles, não seguiu adiante com as conversas, enfim, eles estão se sentindo órfãos e me procuraram. Já estive com eles por 3 oportunidades, vou continuar encontrando com eles para tentar estruturar alguma coisa lá. Nada contra, pessoalmente, a ex-prefeita Carla Machado ou a atual prefeita Carla Capucci, que é muito simpática toda vez que encontro com ela, mas a oposição é saudável. Né? Então, como a Carla Machado, por exemplo, transferiu o título dela para Campos para querer fazer oposição a mim, então eu também acho que eu tenho direito, como líder de uma cidade, de uma região que tem a maior cidade como Campos, também dar opinião sobre a oposição política, sobre a oposição em São João da Barra. Faz parte do jogo político. Mas tem muita coisa para acontecer. Eu acho que as coisas vão se definir melhor depois que virar o ano. Né? Muita conversa, muita articulação, todo mundo trocando informações. Virando o ano, acho que o quadro vai ficar um pouco mais claro. Para fechar um pouquinho esse assunto de São João da Barra e a gente falar um pouco do seu governo, é uma história de que Caio, depois dessa conversa com você, essa conversa sua com a oposição de São João da Barra, Caio podia transferir o título para lá, para São João, como o Carla fez para cá. Isso procede? Não tive essa conversa com ele. Né? Eu realmente tenho conversado com o Elísio, com o Bruno, com o Betinho, com a Analiel. Mandar também um abraço aqui para os amigos do vereador Frank, que era um grande amigo que a gente tinha lá em São João da Barra. Eu não tive essa conversa com o Caio. Já ouvi essa história também, tá? Não acho também que seja nada impossível de acontecer, até porque já aconteceu isso outras vezes. Por exemplo, Ranulfo Fidigal transferiu o título dele para São João da Barra e foi eleito prefeito lá com o apoio do meu pai, à época. 92. E agora a Carla abriu essa oportunidade de qualquer pessoa que quiser transferir o título para São João da Barra querer ser candidata lá. Quem abriu essa porta foi ela, transferir o título para Campos e dizer que vai participar do processo em Campos. Só a dado de informação, a senadora mais votada em São João da Barra foi a minha irmã, foi a Clarissa. Não foi o Romário, não foi o André Siciliano, não foi ninguém, foi a minha irmã. Então, acho que Carla abriu essa oportunidade. Se alguém transferir o título para lá com intenção de ser candidata, ela não vai poder reclamar. Olha, Vladimir, falar de São João rende aqui a conversa, né? Mas vamos falar do seu governo? Vamos falar do seu governo. Nós conversamos no início do ano, como eu disse aqui, no Manchete Podcast, e lá você pontuou o transporte como calcanhar de Aquiles do seu governo. Passado esse ano todo, fazendo já um balanço desse ano do seu mandato, o que mudou em relação ao transporte de lá para cá? Já tem alguma oferta positiva para passar a população especificamente nessa área? Olha, eu acho que o transporte é um tema sensível, é um tema que a gente tem nos debruçado, não é fácil, queria repetir isso aqui, não é fácil. Campos tem 4.000 quilômetros quadrados, é um sistema complexo, empresas que infelizmente já não têm a sua melhor saúde financeira, mas que detêm as concessões municipais. Nós agora, no novo PAC do governo federal, nós fizemos uma inclusão de proposta de renovação de 100% da nossa frota. Já está inscrito no PAC. Campos encaminhou diversas propostas, entre elas, a maior delas, inclusive, é a renovação de toda a nossa frota. E eu acho que o transporte de Campos ele vai passar por um momento agora importante, porque as estações estão ficando prontas. A de Donana está praticamente pronta e a do Canaã também já está bastante avançada. A de Ururaí não começou ainda porque houve uma mudança no local. Seria na praça, foi feito um movimento da comunidade, eu fui até a comunidade, trocamos o local, então está tendo que fazer projeto novamente, mexer com topografia. Então essa vai demorar um pouco mais. E assim que essas estações estiverem prontas e a estrutura remodelada, eu tenho certeza que o transporte em Campos vai dar um salto. Mas é bom a gente lembrar como a gente pegou, né? Com terminais sucateados, que eram tendas, chovia e fazia sol na cabeça das pessoas, sistema completamente caótico, e hoje a prefeitura dá subsídio ao sistema, o que não era dado antes. Então, se você fosse pela tarifa técnica, a passagem em Campos hoje era para superar os R$6. Mas a prefeitura dá um subsídio mensal de R$3 milhões para as vans e para os ônibus para manter a passagem a R$3,50. Porque
é um valor que a gente entende ainda acessível às pessoas. Se você for em qualquer cidade mediana do tamanho de Campos, a passagem é muito mais cara que isso. E aí as pessoas questionam, mas tem cidade que a tarifa é gratuita. Mas a gente tem que comparar Campos com o que dá para comparar. Não dá para comparar Campos, por exemplo, com o São João da Barra. Sabe qual é a frota total de São João da Barra? Hoje são 6 ônibus? São 22 ônibus. Não, circulam 6 de vez. Mas no total são 22 ônibus apenas a frota inteira. Sim. Campos tem que ter 309. Então, assim, não dá para você comparar realidades diferentes neste caso. Então, eu acho bem complicado se alguém um dia vier dizer que vai colocar tarifa gratuita em Campos, eu sinto informar que essa pessoa vai estar mentindo. Porque o custo para isso em Campos é inviável do ponto de vista orçamentário, até pelo tamanho da cidade. Uma passagem, por exemplo, Campos-Santo Eduardo, custaria R$16. A tarifa média da área central técnica, que eles chamam, seria de R$6. Então, neste momento, é impossível para o governo sustentar uma tarifa gratuita, como as pessoas falam. Então, a prefeitura vai concluir as estações, fazer uma renovação de frota, continuar sim com subsídio do óleo diesel para manter uma tarifa social o mais baixa possível. Então vai ser por subsídio, não vai ser um cartão que o cidadão vai usar para ter integração? Como que vai funcionar? Não, ele vai ter o bilhete único. Uhum. Ele vai ter o bilhete único e a prefeitura vai subsidiar por quilômetro rodado. Então, aquele veículo vai ter GPS, vai saber onde a pessoa subiu, onde a pessoa desceu, porque vai ter o cartão e vai ter o validador, e a prefeitura vai pagar subsídio por quilômetro rodado. Você acha que quando, Vladimir? Quando que vai estar tudo Olha, a bilhetagem, né? A bilhetagem eletrônica está sendo licitada, já tem até data marcada. A gente espera começar pelo menos uma estação no ano que vem. Não vamos começar todos ao mesmo tempo para não caotizar o sistema, mas esperamos começar pelo menos uma estação, que é a que está mais avançada, de Donana, no ano que vem. Voltando à nossa entrevista lá de fevereiro, março, né, você pontuou a saúde como uma questão bastante positiva do seu governo, mas recentemente nós tivemos alguns casos aí que ganharam repercussão. Um foi a questão do HGG, com aquela visita dos deputados estaduais e que levantaram lá a situação de um funcionário fantasma. E recentemente, um apagão no Hospital Ferreira Machado, que também chamou muita atenção, inclusive você se posicionou quanto a isso nas redes sociais. Você ainda acha que a saúde é o maior acerto do seu governo ou tem muitos ajustes a fazer? Eu acho que a saúde no meu governo melhorou muito. Inclusive as pesquisas de opinião pública que eu fiz e que eu tive acesso, a saúde está entre os 2 ou 3 primeiros colocados em aceitação da população. Os mutirões de saúde, as reformas das unidades, dos hospitais, a gente avançou muito. Tem problema? Claro que tem, né? Se você for no hospital particular também tem problema, você também enfrenta fila, às vezes o médico não está lá. E eu hoje afirmo e garanto que você consegue marcar um exame ou uma consulta, uma cirurgia na rede pública mais rápido do que no particular. Tenho certeza, porque eu também tenho plano de saúde. E eu acompanho a nossa central de regulação e toda vez que a fila começa a demorar demais, a gente lança um mutirão para poder diminuir ou zerar a fila. O problema no Hospital Geral de Guarulhos, e aí o senhor me permita aqui o desabafo, para mim foi uma palhaçada, né? Porque não existe funcionário fantasma. O doutor, acho que é Maviel, né? Maviel, ele pagava uma pessoa para fazer plantão para ele. Isso é a coisa mais comum em todos os lugares. Um funcionário que foi morar em outro lugar e pagava um funcionário para trabalhar para ele. Isso acontece em muitos locais. É correto? Não, pode não ser correto. E a gente está tomando as medidas administrativas para que não ocorra mais. Mas não estava desassistido, tinha um profissional lá. Agora, a maneira que os deputados abordaram 2 funcionárias mulheres de forma desrespeitosa, arrogante, e elas na hora com medo da truculência acabaram ali se embolando. Se tivesse ali, né, talvez os diretores dos hospitais, homens fortes do tamanho deles, eles não teriam chegado com tamanha truculência da forma que eles chegaram. Tanto que depois disso não deu mais repercussão nenhuma. Os próprios funcionários dos hospitais estão revoltados com a covardia que foi feita com a Patrícia, que é uma das diretoras, e com os próprios funcionários do hospital, né? Porque, desculpa, o que a oposição em Campos não tem coragem de fazer, chamaram o deputado turista aqui na cidade para poder fazer. Esse é o papel dos vereadores. De fato, o deputado não tem nem que ter acesso à folha de ponto do hospital. Ele não é competência dele. É competência de um vereador.
não de um deputado. Então, a oposição, se quiser fazer o trabalho dela, está à vontade para poder fazer, mas tenha coragem de fazer, não precisa chamar ninguém para vir aqui, não. Agora, esse médico vocês já encontraram, já entraram em contato? Como que anda o processo Não, administrativo? ele está sendo exonerado da prefeitura, porque ele foi morar na Bahia, mas ele, de fato, pagava uma pessoa aqui para trabalhar para ele, e a gente está tomando as medidas administrativas. E eu aqui não tenho problema nenhum em dizer isso, gente. Se houve algum equívoco, o prefeito não tem como estar dentro do hospital o dia inteiro para fiscalizar isso, né? Mas se houve algum equívoco, ele vai ser corrigido. É simples assim. Eu não estou aqui para cobertar nada e nem ninguém. O que importa para mim é o hospital funcionando. Tá chovendo na cabeça de paciente? Não tá mais. Tem paciente no corredor com aquele monte de soro pendurado, igual cena de guerra a gente via antes? Não tem mais. As coisas estão funcionando. Tá lá a obra da segunda etapa do HGG a todo vapor, deve inaugurar em fevereiro a clínica de hemodiálise, que também vai ser dentro do HGG. Já tá de pé. Se você passar lá, você vê que a clínica tá de pé. Então o que mais a gente faz é trabalhar. Tem problema? Sempre vai ter. Mas que a gente trabalha muito, ninguém pode negar, não. Vladimir, em outra oportunidade, conversei com você sobre a questão de reforma administrativa na prefeitura, que é uma necessidade da prefeitura de Campos, você mesmo colocou isso na sua resposta, mas parece que não andou. À época até chegaram a dizer que a reforma ia abrir espaço ali para mais pessoas ligadas à oposição, já que existia naquela época um acordo de pacificação, nós vamos falar sobre o fim da pacificação mais à frente. Enfim, a reforma vai andar, não vai andar? Em que pé ficou? A reforma é necessária, a reforma está aguardando o julgamento do Tribunal de Contas do Estado, do nosso segundo termo de ajuste de gestão, que é para acabar com o RPA. A Prefeitura está propondo ao Tribunal algumas sugestões de como acabar com o RPA num prazo de 24 meses, e uma das opções apresentadas foi uma nova estrutura administrativa, além de concurso público que estamos fazendo, além de processo seletivo, além de terceirização aonde couber. Só que essa minuta do termo de ajustamento de gestão não foi ainda a plenário ser votado. Já foi admitida pelo tribunal, já passou pela procuradoria do tribunal, já tem o voto favorável do relator, mas não foi a plenário ser votada. Assim que for votada, a prefeitura vai acelerar os trâmites que ela tem que fazer, e uma das medidas é a reforma administrativa. Eu disse da outra vez, e repito aqui hoje, que a reforma nunca foi para abrigar mais espaço para ninguém. Ela é necessária para o bom funcionamento da prefeitura e ela será feita tão logo o tribunal aprove lá a nossa minuta do termo de ajustamento de gestão. Falando ainda desse ano de mandato, você mesmo já citou em algumas respostas aqui a questão de obras na cidade, né? Nós temos frente de obras que as pessoas reclamam da questão do trânsito, você já ouviu essas reclamações também. Temos o hospital que você colocou aqui, mas tem obra que é do município, tem obra que é em parceria. Como que está o andamento dessas obras? O que é do município, quando termina, o que tem parceria, até quando vai? Primeiro dizer para quem reclama do trânsito, eu também sofro, porque eu também ando de carro, eu também moro aqui, mas o transtorno passa e o benefício fica, né? A gente tem que entender que são necessárias medidas para que a cidade possa evoluir. Isso faz parte. A gente tenta minimizar com equipes da guarda, do IMTT, mas a gente está asfaltando, gente, mais de 100 ruas na área central. Eu já aproveito para anunciar aqui para todo mundo que está ouvindo que nós vamos asfaltar agora 100 ruas em Guarulhos. Vamos lançar muito, muito em breve. Estamos fazendo estrada também. Então, assim, causa transtorno. Não tem jeito, mas depois o benefício fica. E em Campos, Arnaldo, eu adotei a seguinte filosofia. Eu quero somar. Então tem obra da prefeitura, tem obra do governo do estado, tem obra com recurso federal. Eu estou aqui para somar. O que for bom para a cidade, o que for desenvolver a cidade, o que for gerar emprego na cidade, desenvolver a cidade, podem me chamar para ser parceiro que eu vou ser. Agora, a prefeitura tem uma velocidade de caixa, o estado tem outra. A prefeitura hoje, quem é fornecedor da prefeitura sabe que entrou com a nota na fazenda, em menos de 30 dias eu pago. Hoje, infelizmente, não é mais a realidade do estado. Então, algumas obras do estado estão em ritmo um pouco mais devagar na cidade de Campos. Mas eu continuo acreditando no governador, confiando na palavra dele. Eu não tenho do que reclamar do governador Cláudio Castro, foi muito correto comigo. Continuo confiando e acreditando nele que as obras vão terminar. Talvez nem todas concluídas até a eleição, mas já bastante adiantadas até a eleição. Vamos falar um pouco sobre servidor público. Tivemos aumento, tivemos plano de cargo e salário, que era uma luta antiga da categoria, mas nós já estamos naquele finalzinho de ano e você sabe que a expectativa de todo servidor é saber se vai ter abono ou não por parte da prefeitura. Então, já tem alguma coisa definida?
Olha, primeiro dizer da minha felicidade, de verdade mesmo, de ter o servidor acreditando no governo. De verdade, porque nós encontramos, e eu lembro bem disso, bem. No dia 2 de janeiro, eu dentro da prefeitura, manifestação do Ciprozep na porta da prefeitura. 2 de janeiro. Eu tinha assumido dia 1º, reivindicando salários atrasados. Eu saí de dentro do gabinete, fui lá na porta, peguei o megafone da mão de Genevaldo, que é um dos diretores do sindicato, falei, gente, eu preciso que vocês acreditem. Porque se vocês não acreditarem, eu também não vou conseguir acreditar sozinho. O compromisso que eu faço com vocês é de fazer de tudo para pagar 15 folhas em 12 meses nesse primeiro ano, que era o maior desafio que eu tinha. E nós honramos. Nós pagamos 15 folhas e meia em 12 meses de arrecadação e do ano. Fomos conversando, depois eu dei aquele abono extraordinário para todos os servidores. E chegamos no momento, até pelo bom momento que a cidade vive de infraestrutura, receita própria subindo por causa das obras de infraestrutura, voltou o dinheiro a circular, o comércio voltou a vender mais, enfim. A receita própria do município começou a subir e eu chamei o sindicato, os sindicatos, para conversar sobre reajuste. E aí não foi só reajuste. Nós combinamos o reajuste para 2 anos, para 23 e 24. Então nós já estamos em paz até o final desse primeiro mandato, porque foi feito um acordo com os sindicatos. Desbloqueamos plano de carreira. Desbloqueamos a promoção, porque tem a progressão e tem a promoção. Nós desbloqueamos os dois. Tem servidor que só nessa movimentação de salário, progressão e promoção teve aumento de 40%. Então, assim, os servidores estão entendendo o nosso esforço, porque não é simples uma cidade com a folha de pagamento do tamanho que a cidade tem conseguir dar conta de pagar e de honrar compromisso, de ter reserva. Hoje, eu posso aqui olhar para a Câmara e falar para o servidor, eu tenho 4 folhas de vocês guardadas para qualquer imprevisto. Então, assim, a receita caiu, aconteceu uma tragédia, tem 4 folhas do servidor guardadas para que a gente possa ter tempo de buscar uma alternativa caso aconteça alguma intercorrência pelo caminho, né? Esse foi o meu compromisso com o servidor e eu tenho honrado o meu compromisso com o servidor. Tem sempre crítica, tem sempre reclamação, gente que queria mais, queria menos, enfim. Algumas categorias que não se sentem contempladas. Por exemplo, questão do piso da enfermagem. Uhum. Olha, não fui eu que decidi. A lei aprovada diz que o piso é válido para profissionais de carga horária de 44 horas. Nenhum servidor concursado da prefeitura se encaixa. Porque todos já recebem acima do piso por conta da carga horária. Porque tem servidor em campos que tem carga horária de 24 horas, outros que tem 30. Ninguém tem 44. Então é por hora trabalhada. Então nenhum servidor da prefeitura se encaixou. Eles já recebem acima do piso. Quem se encaixou? Os RPAs. Então, para os RPAs eu tive que dar. Porque é a lei, o que está escrito na lei. Ele é o prestador de serviço. E aí a categoria às vezes não compreende. Eles estão achando que eu estou beneficiando mais o RPA do que o servidor, não. Eu só estou cumprindo a lei. Não fui eu que fiz a lei. E quando a gente manda informação para o Ministério da Saúde, ele é que valida ou não os dados, ele puxa pelo CNES. Então não tem nem como mandar o nome do servidor que recebe acima do piso para lá. Então eu acho que o servidor, de uma forma geral, está contente com o governo, tem visto o nosso esforço, tem visto a atenção que nós temos dado. A porta da prefeitura sempre esteve aberta para dialogar. Chegou um momento ali que eu e a presidente Elaine tivemos um embate um pouco mais duro. Eu achei que ela passou do limite quando foi para a porta da minha casa, mas está superado. A gente já conversou. E tudo que for possível fazer, nós vamos fazer, né? Para valorizar o servidor, para que o servidor possa estar satisfeito. Porque o servidor satisfeito ajuda no melhor serviço na ponta. Eu tenho a total compreensão disso. Então, servidor, o que puder a gente fazer, contem com a gente sempre. Dá para esperar abono ou não dá? Olha, eu estou fazendo conta. O ano está fechando, o orçamento realmente fica apertado no final do ano. Eu não descarto, mas também não vou afirmar nada aqui, né? A gente sempre faz conta para saber se ainda vai entrar algum recurso extraordinário, se não vai. A gente geralmente tem noção disso no início de dezembro, que é ali o último mês para poder fechar o ano. Então, por enquanto, ainda não posso afirmar nada. Vai ser nas suas redes sociais o anúncio ou eu posso contar com essa em primeira mão? Não, é sempre na rede social do prefeito. Prefeito, já que nós falamos do ano que está passando, vamos falar agora do que vem por aí. Verão.
Como que está a preparação da prefeitura? Tem de novo aquela parceria com o Sesc? Já vi em algum veículo de comunicação hoje, não me recordo qual foi, que já tem até show anunciado para virada de ano. Eu não sei como é que conseguiram essa informação, porque a prefeitura não anunciou nada ainda, né? Mas vamos ter parceria com o Sesc, sim, mais uma vez. Agradecer aqui a FEComércio, ao Sesc, a parceria que tem dado certo há muito tempo. A prefeitura está preparando uma boa programação em parceria com o Sesc. O show de Réveillon, né, acabou vazando. É um grupo de pagode, o Voo pro Sereno, é um grupo conhecido, bom. Mas a programação durante o verão tá espetacular. Eu não vou anunciar, porque ainda falta assinar alguns contratos. Mas a programação durante o verão tá muito boa. Vamos ter trio elétrico aos domingos, Lagamar às sextas-feiras. Vamos ter o palco principal que vai voltar a ser na Marinha. Eu ia perguntar isso agora. Vai voltar a ser na Marinha aos sábados, né? Então a programação tá muito boa, tá muito vasta na área cultural, na área esportiva, enfim. Verão de todos nós, mais uma vez. E não só no Farol. Farol, Lagoa de Cima, principalmente, onde a prefeitura atua com mais força no verão. Porque o Farol é a principal praia, Lagoa de Cima é um balneário turístico, então a gente atua principalmente nesses dois locais. Pensando também no ano que vem, que é ano eleitoral, é natural que secretários seus, subsecretários, pessoas que se destacam dentro do governo vão pleitear agora uma cadeira na Câmara. Obviamente você está preparando para isso também, já para a gente começar a voltar de falar de política. E as mudanças dentro da estrutura de governo? Já tem lista pronta aí de quem vai assumir secretaria? Como que estão essas conversas? Olha, a gente pensa nisso sim. Já foi conversado, inclusive, com os secretários que serão candidatos, que após o carnaval eu não vou deixar eles ficarem até o prazo limite. Eu vou trocar antes. Até para que quem vai assumir tenha mais tempo de se organizar. Porque se a gente deixar para trocar muito em cima da hora, acaba talvez não dando tempo da pessoa que vai entrar tomar pé de tudo, né? Mas geralmente o cara que sai para ser candidato, ele acaba botando alguém da confiança dele. Isso é natural do processo, né? Mas eu pretendo ali, em meado de março, já fazer as trocas de quem vai ser candidato, até para dar mais liberdade para o secretário que vai ser candidato e também para a pessoa que vai assumir conseguir entender melhor o funcionamento. E isso é muito bom, porque ninguém melhor do que o próprio secretário para ser candidato e defender o trabalho dele e do governo. Então eu sou muito a favor disso, estou incentivando vários secretários a saírem candidatos, vão estar espalhados aí por vários partidos. Tem gente achando que todos os secretários vão estar no partido do prefeito. Não, nós vamos espalhar secretário em todos os partidos, até para ajudar na montagem de nominata. Torço para que muitos deles sejam vitoriosos, porque tem trabalho prestado, tem realização para poder mostrar. E é isso, nós vamos antecipar aí para o meado de março as trocas. Por falar em nominata, você agora está com ampla maioria na Câmara para fazer essas contas. Secretário, candidato, vereador querendo reeleição. Tem partido para todo mundo? Olha, eu estou muito tranquilo. Eu acho que quem devia estar preocupado é a oposição. Eles têm 9 vereadores, eu não sei como é que eles vão arrumar nominata para 9. Eu tenho 16 vereadores, mas eu afirmo aqui que nós vamos montar de 6 a 7 partidos muito competitivos. Muito competitivos. Eu estou tranquilo em relação a isso, temos feito o nosso trabalho, temos conversado muito, já tem gente cuidando especificamente de conversar com os pré-candidatos. Em breve a gente vai reunir aí os 6 ou 7 partidos que nós vamos contar na nossa aliança, que são 6 ou 7 nominatas no máximo que eu vou montar, eu não vou passar disso. Reunir os presidentes de partido, já montar ali o esqueleto das nominatas e com o longo do tempo a gente vai enchendo os partidos para que cada um faça aí um número de representantes satisfatório. Por falar nos 6, 7 partidos, lá atrás, nessa conta sua, estava o PL do governador Cláudio Castro. De um tempo para cá, você mesmo me corrigiu, porque eu cheguei a te mandar uma mensagem, coloquei que estava o PL, você não, PL não. Eu esqueci de te perguntar o porquê. O que aconteceu com o PL? Olha, o PL é uma incógnita. Eu me dou muito bem com o Altineu, que é o presidente estadual. Tive a palavra da Executiva Nacional que o PL caminharia comigo, mas, como todos sabem, o PL voltou a integrar os quadros de secretário do governador Cláudio Castro através de uma composição com o deputado Rodrigo Bacelar. Então, eu vou aguardar, né? A gente tem que aguardar. Política é dinâmica. O que hoje está, amanhã pode não estar, e o que também não está, pode estar. Justamente, quando a gente conversou no outro podcast da Ana Paula Mendes, lá em Cabo Frio, você me respondeu, eu perguntei o que seria essa pacificação em ano eleitoral. Você colocou, olha, o Rodrigo não vai ter candidato em Campos. Isso é o que está firmado.
Se eu vou ter o apoio dele ou não, essa é uma outra construção que não tem nada definido. Só que de lá para cá já surgiram alguns nomes que poderiam ser candidatos aliados do Rodrigo Bacelar. Você e o presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, já tiveram aí algumas falas conflitantes. Mas e sua relação com o Rodrigo, como ficou? Olha, primeiro dizer que eu estou muito tranquilo em disputar a eleição com quem se colocar. Acho que a eleição ela é feita de debate, apresentação de ideias, propostas e o povo escolhe, né? Então, quem quiser se colocar como candidato, nós vamos para o debate. Faz parte do processo democrático e que bom que é assim, né? Segundo, eu cumpri a minha parte. Nós fizemos um entendimento, fizemos uma composição política e foi-me dito que Rodrigo não lançaria candidato na cidade. Rodrigo, não consigo falar com ele de um tempo para cá, mas eu acho que isso não é um problema comigo, porque eu tenho ouvido isso de muitas pessoas, que ninguém consegue falar com ele, eu entendo, ele é uma pessoa ocupada, é o presidente da Alerj, tem muitas coisas para poder tocar. E a relação aqui, né, na cidade ficou um pouco conflituosa e difícil. A política se faz conversando, mas tendo limite. Eu acho que ultrapassaram alguns limites, que eu não vou ultrapassar, não é do meu perfil. Eu não agredi a esposa de ninguém, eu não agredi a mãe de ninguém, eu não xinguei o presidente da Câmara como ele me xingou. Então, acho que ele ultrapassou os limites e ele anunciou o fim da pacificação. Quem anunciou foi ele, não fui eu. Eu aguentei muita pancada quieto, inclusive quando meu próprio pai começou a ir para a linha de confronto contra Rodrigo, contra o presidente, eu tentei segurar isso para que não acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Então, se eu tiver que disputar a eleição contra um candidato do grupo deles, né, ano que vem a gente vê quem vai ser o candidato. Eu não quero antecipar processo eleitoral. Ano que vem nós vamos ter o palanque eleitoral, ano que vem nós vamos ter os debates eleitorais na televisão e seja quem for o candidato, nós vamos discutir a cidade de Campos, os problemas que Campos ainda tem. Eu vou mostrar tudo que eu fiz e tudo que eu ainda quero fazer. E o debate fica aberto para a população escolher. Vladimir, se não me falha a memória, esse acordo de pacificação foi costurado e sacramentado, melhor dizendo assim, numa reunião que você participou na Usina Sapucaia. Você, o vice-prefeito Frederico Paes, os vereadores e, por videoconferência, o governador e o presidente da Alerj. Você tá bem informado, hein, rapaz? Não, esse aí a gente publicou a época na Folha, né? Enfim, o governador participou desse acordo de pacificação. Esse acordo acabou. Não tem como quem acompanha a política de Campos pensar que dá para voltar de uma hora para outra. Teria que ter uma nova construção. Mas olha só, e quem deu causa ao fim do acordo de pacificação, que eu acho que é bom para a cidade, não fui eu. O povo precisa saber disso. Mas eu não estou falando que foi você. Estou falando que o governador participou. O governador mas também participou do fim. Mas eu te faço a pergunta. Você como jornalista, talvez você não veja, mas você também ouve. Rodrigo e o governador estão bem? Eu não tenho informação. Mas e você, a gente também ouve que não estão bem. Correto? É o que a gente ouve. Pela imprensa, a gente ouve. Inclusive, recentemente, um jornal deu que o governador disse a Lula que ele se sente ameaçado pelos deputados. Tá na imprensa, não sou eu que estou dizendo. Saiu no portal Metrópole ou no Globo, se eu não estiver enganado. Então, assim, eu não quero envolver o governador mais nisso. Isso é uma questão local. Eu sou grato ao governador. Ele me ajudou muito. Ele continua com as obras em andamento em Campos, em ritmo mais lento, mas continua. Não vou brigar com o governador como alguns estão ventilando por aí. Sou grato, gratidão não prescreve. Quando eu precisei dele, ele me estendeu a mão. Se ele hoje não pode me ajudar nessa composição que a gente fez e que ele foi o avalista, eu entendo também a dificuldade dele. Ele está num momento de pressão. Tá, todo mundo do meio político sabe disso, a imprensa sabe disso. E eu não vou colocar mais esse fardo nas costas de Cláudio. Pelo contrário, estou aqui para ajudá-lo. Se ele quiser a minha ajuda, ele me liga que eu estou aqui para ajudá-lo. Mas vocês já falaram depois desse fim da pacificação? Já falamos, já conversamos rapidamente. Ele me disse que está cheio de problema lá, entende a minha situação, mas eu também não vou colocar esse fardo nas costas do governador. Isso é um problema local. E repito, eu não briguei com o Rodrigo. Eu simplesmente não consigo falar com ele. Quem brigou comigo foi o irmão dele. E que eu acho que é muito ruim para a cidade o presidente da Câmara usar as palavras que usa. Sair da cadeira dele de presidente para ofender as pessoas. Eu acho muito ruim para a cidade, para o clima da cidade, mas foi a opção que ele escolheu. E vocês não conseguem conversar? Eu fiz essa pergunta a Marquinhos aqui também há pouco tempo, nessa mesma cadeira que você está sentado. Falei, olha, não é nada surreal você de imaginar que mesmo que não sejam aliados, que o presidente da Câmara converse com o prefeito. Arnaldo, se você... Vamos pensar enquanto pessoa, Arnaldo, agora. Esquece o jornalista, esquece que eu sou prefeito.
Se você marca um café da manhã com uma pessoa na casa de uma outra pessoa e você leva 3 horas esperando, a pessoa não aparece e não dá satisfação. É no mínimo falta de respeito. Foi o que o presidente fez comigo. Ele marcou um café da manhã comigo na casa do vereador Igor Pereira, às 10 da manhã. Eu cheguei às 10h15, saí de lá 1 da tarde, ele não apareceu, não deu satisfação, sendo que ele mora do outro lado da rua. É só atravessar a rua. Depois disso, eu não procurei mais. E quando alguns recados chegaram para mim que ele gostaria de falar comigo, eu disse: o meu telefone é o mesmo, basta ele me ligar. Agora, já é desrespeito entre qualquer pessoa, entre presidente da Câmara e prefeito, eu acho que é ainda pior. O prefeito mandou uma mensagem de texto para o presidente da Câmara informando que estaria indo à casa do vereador Igor Pereira e que eu chegaria 1 hora antes do compromisso que eu tinha na casa do vereador para que a gente conversasse. Ele confirmou e não foi. Aliás, segundo o vereador Igor Pereira, ele fez pior. Ele foi na casa do vereador Igor, disse que estava indo em casa tomar banho e já voltava. E não voltou. Eu fiquei lá 3 horas. Então, assim, eu sou da política, eu sou do diálogo, todo mundo que me conhece sabe disso. Se ele pegar o telefone hoje e me ligar, eu vou falar com ele. Eu vou atender ele. Eu não tenho nenhum problema com isso não, gente. Eu não tenho inimigo, a gente pode ser adversário. Se ele quiser me ligar, ter uma conversa madura, ir na prefeitura, porque eu já cansei de convidar o presidente da Câmara para ir à prefeitura, ele sempre recusou, nunca quis ir. Convidei Caio uma vez, Caio foi. E as pessoas acham estranho o Caio ter ido. Nós somos políticos, maduros, simples assim. Por que o presidente da Câmara não pode ir? Ele não quis ir. Então, é a opção dele, não é minha. Por falar na Câmara, como resposta, a gente já vai caminhando para o fim do nosso bate-papo, mas como resposta a esses movimentos de fim de pacificação, a Câmara tentou colocar uma CPI da educação, a primeira que investigaria o seu governo, que está suspensa por decisão judicial, tenta colocar aí também uma CPI da saúde. Qual a sua visão desses movimentos? Olha, eu prefiro não dizer tudo que eu penso, mas eu só queria alertar aos vereadores de oposição que eles estão indo por um caminho complicado, difícil, um pouco fora da bola, que não é saudável para a cidade, inclusive descumprindo o rito interno da Câmara. O que é descumprir o rito interno da Câmara? Existem outras CPIs na fila. O presidente arquivou as CPIs que estavam na fila e o que diz o regimento? Que ele tem que comunicar ao autor do pedido da CPI e o autor do pedido pode recorrer ao plenário. Ele simplesmente não coloca o recurso dos autores da CPI para votar no plenário. E o que diz o regimento? Que se ele não colocar, ele pode ser destituído do cargo de presidente. Está escrito no regimento. Depois não digam que há perseguição, porque ele está descumprindo o regimento. Então, assim, sinceramente, eu fico abismado, né? Eu acho que é uma tentativa meio desesperada de tentar causar dano no governo que está indo bem, está com aprovação popular. Só pode ser isso. Mas eu acho que esse caminho está errado. Eu acho que não é esse caminho. E eles vão deste jeito, infelizmente. Não estou aqui dizendo que eu tenho bola de cristal, mas por estarem descumprindo o regimento, por estarem fazendo CPI de maneira errada, sem fato específico, eles vão perder todas na justiça. É simples assim. É só seguir o regimento. Se ele quiser abrir CPI, siga o regimento. Mas como ele sabe que existem outras na fila, ele quer que a deles, né, da oposição, esteja sendo executada primeiro da que estão na fila. Para quê? Qual motivo? Emparedar o governo? Tentar chantagear o governo? Não vai colar. Eu não vou me preocupar com isso, eu vou seguir trabalhando, entregando resultado para a população, porque é isso que me importa. Eu vou abrir um adendo aqui fora da minha pauta, que você falou de CPI suspensa, nós falamos de CPI suspensa pela Justiça, eu lembrei da CPI da Águas do Paraíba. Inclusive vereadores da base, líder do governo, Álvaro Oliveira, todo mundo cobra muito a Águas do Paraíba. Eu também. Tanto que eu fui o único prefeito que não dei 2 anos seguidos reajuste para eles. Mas hoje, com a reprovação de relatórios na Câmara, você, enquanto prefeito, poderia, inclusive, acabar com esse contrato. Isso passa pela sua cabeça? Olha, o contrato é muito complexo. Qualquer um que pegar para estudar vai ver que o contrato é complexo. Nós estamos criando, e eu pedi uma equipe para ir a Goiânia, porque a agência reguladora de melhor nota no Brasil é em Goiânia. Eu estou criando uma agência reguladora em campo para que possa esmiuçar os contratos. Não adianta eu dizer assim, vou terminar o contrato. Eles vão entrar na justiça e vão ganhar, porque o contrato é complexo.
Assim como existe concessão da Água do Paraíba, existe concessão da empresa de lixo, existe concessão da empresa de ônibus, que também não prestam um bom serviço. Então, assim, nós vamos criar uma agência reguladora municipal com corpo técnico qualificado para esmiuçar os contratos. E se eles não estiverem cumprindo as cláusulas do contrato, primeiro é multa. Segundo, se tiver que cancelar o contrato, não tem problema nenhum. Repito, eu fui o único prefeito da história dessa cidade que negou 2 reajustes seguidos. O que é, inclusive, contratual. Está escrito no contrato que eles têm direito a reajuste. Eu neguei os 2. Ah, foram para a justiça e ganharam. Aí não é problema meu. Mas eu neguei os 2. Vamos voltar aqui para a política para a gente fechar nosso bate-papo, Vladimir. Você citou aqui na penúltima resposta a questão da sua aprovação, que as pesquisas que foram feitas mostram uma aprovação alta, inclusive a possibilidade de reeleição em primeiro turno. Qual a sua leitura e qual o risco também de o governo como todo não entrar num salto alto em pleno ano eleitoral? Eu não deixo. Desculpa, eu trabalho muito, cara. E aqui eu não tô me gabando, não. Quem me conhece sabe, eu trabalho muito. Eu me dedico muito. Eu trabalho final de semana, eu trabalho feriado, eu gosto do que eu faço. E eu não vou permitir o governo de salto alto. Eu, inclusive, muitas das vezes até me desgasto com algum secretário, com algum servidor, com algum funcionário, porque eu cobro. É o meu papel. O meu papel é delegar, confiar e cobrar. Esse é o papel de qualquer líder. O prefeito não faz nada. O prefeito dá condição de quem está ali realizar. Então, eu confio, delego e cobro. Se as coisas não estiverem andando, eu tenho que puxar... Vamos dizer assim, puxar o freio de mão e cobrar. É o meu papel. E como eu estou na rua, eu ando, eu vejo, as pessoas me cobram também na rua, eu sei onde o calo está apertando, eu sei onde estão frouxando, eu sei onde não está bom. Então a gente consegue fazer um governo popular atendendo aos anseios do povo. Aí você pergunta assim, mas por que essa obra e não aquela? Porque o povo me pediu mais aquela do que a outra. Nunca tem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, Arnaldo. Nunca tem. Então, assim, você tem que escolher o que você vai fazer. Quando você está na rua, conversando, ouvindo, você consegue ouvir da população o que é mais importante para ela naquele momento. E a gente faz. Então, assim, eu não vou permitir que ninguém esteja de salto alto. Graças a Deus é o nosso trabalho. As pesquisas mostram uma ampla vantagem, uma possível vitória no primeiro turno, uma aprovação em alta. Eu vou fazer outra pesquisa agora em dezembro para fechar o ano. Vamos ver como é que vai vir o resultado, mas ninguém está autorizado a desacelerar, muito pelo contrário. Né? Nós temos ainda algumas licitações para acontecer esse ano, outros pacotes de obra que nós vamos lançar, já aqui antecipei Guarulhos, nós vamos asfaltar, recapear Guarulhos quase inteiro, tem 5 bairros legais indo para licitação agora, que eu posso aqui citar para você, que é Santa de Virgens, lá do lado da Codim, Parque Real e Bugalho, Vila Romana, que é ali também, depois um pouquinho de Goitacazes. Vamos lá, deixa eu lembrar o outro. Tarcísio Miranda, que é aqui na Pedra. Tem mais um. Tapera. Bairro legal da Tapera. Tem 5 bairros legais indo para licitação agora. Então, assim, nós estamos investindo. E tudo recurso municipal, tá? 100% recurso municipal. Tudo isso que eu falei aqui. Então, assim, o governo fez o seu dever de casa, arrumou as contas, hoje tem poder de investimento e eu vou fazer obra até quando eu tiver recurso, se Deus me permitir, para que a aprovação suba, claro. Mas não é só a aprovação subir, é para que o povo esteja satisfeito, porque você só vê essa eleição se o povo estiver satisfeito e quiser continuar. Se o povo quiser mudar, é um direito do povo. Por isso que eu falei, quem quiser ser candidato, vamos para o debate. Reeleição certamente é quase que um plebiscito para a população, né? Se aceita que o governo continue ou não. A gente tem, rapidamente cortando, o exemplo da eleição passada. Justamente. O prefeito, sentado na cadeira, chegou em quase 5º lugar. Quase 5º lugar. A população reprovou. E aí você tinha 3 candidatos novos, jovens, disputando a eleição, que era eu, Caio e Bruno Calil. Mas por falar nesse cenário eleitoral, hoje você desponta quase que sozinho. Né? Você é o único nome porque você é o prefeito e é o natural. Então, você tem nomes na disputa. Você tem o próprio Caio, que está em todas as pesquisas. Você tem o Thiago Rangel, que é deputado, que está em todas as pesquisas. Você tem o presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, que o nome dele está em todas as pesquisas. Você tem o Jefferson, que está em todas as pesquisas. Eu soube que a Natália vai ser candidata. Natália, eu soube que seria candidata a vereadora, enfim. Então, eu soube que era vereadora, mas pelo PT. Como parece que não houve entendimento entre ela e o PT, ela prefere ser candidata a prefeita pelo PSOL. Foi o que eu ouvi, tá? Tô falando aqui o que eu ouvi. Então, assim, você tem nomes colocados.
Se esses nomes não tem o Sérgio Mendes, ex-prefeito, que diz que é candidato a prefeito. Então os nomes estão colocados. Quais são os outros nomes? Mas você tem outro, você tem a vitrine maior porque você é prefeito. Isso aí é Sim, inegável. lógico. Mas agora a oposição começa a costurar alguns nomes. Eu queria ouvir a sua opinião. Já ouvi uma vez pro meu blog, mas queria ouvir sua opinião aqui pessoalmente. Ex-prefeito de São João da Barra, Carla Machado, deputado estadual, e o deputado Paul Bel, que foi até um personagem do que a gente citou lá atrás da questão da HGG. Como que você vê a oposição trabalhando possivelmente esses nomes? Primeiro, eu não acredito na candidatura da Carla Machado. Para mim é questão pacífica, jurídica. Ela não pode ser candidata. Mas que seja. Vamos disputar a eleição. Ela vai falar sobre Campos e eu vou falar sobre São João da Barra. São João da Barra, por exemplo, não tem uma rua com esgoto tratado. A única que tem, que é na área central, foi o ex-prefeito Betinho da UARA que fez. A per capita de São João da Barra por habitante é 35 mil por habitante. Campos tem 6 mil por habitante. E ela não tem uma rua que ela tenha feito em 20 anos de esgoto tratado na cidade. Em São João da Barra, 25% da população recebe cartão social. Em Campos é 0,3%. E aqui é populismo e lá não é? A gente vai ter que discutir. Vamos debater, não tem medo não. Política é feita de debate. Eu estou aqui para debater. Acredito que ela não é candidata, por questões jurídicas. Mas se quiser debater, nós vamos debater. Não tem dificuldade nenhuma em debater com esse prefeito. A Carla é uma pessoa que eu até gosto. Mas o debate político é o debate político necessário, né? Você pega, por exemplo, é dado estatístico, dados do CAGED oficial. 8 em cada 10 pessoas em São João da Barra estão na linha da pobreza. Gente, 80% em 20 anos do grupo de Carla Machado na prefeitura. Quer debater? Vamos debater. Qual o problema em debater? Repito, acho que ela não é candidata, por questão jurídica. Mas se quiser ir ao debate, vamos ao debate. Não tem problema nenhum. Quanto ao Paul Bel, eu também acho que não é candidato em Campos. Paul Bel é natural de Maricá. Ele tem o desejo de ser prefeito de Maricá. O partido dele, que é o PL, tem desejo de lançar ele candidato a prefeito de Maricá. Por quê? Porque o PT, que é o algoz dele em Maricá, está tentando disputar a eleição em 2 lugares estratégicos para o PL, que é São Gonçalo e Itaboraí. Então, o antídoto que o PL tem é lançar Paul Bel em Maricá, que eu acho até justo, é a cidade dele. Desculpa, nós vamos trazer para Campos um cara que não conhece a cidade? Aí, gente, aí para mim, desculpa, para mim é falta de projeto da oposição. Oposição que não tem projeto, não tem nome, fica querendo inventar gente de fora. Mas, se vier candidato também, vamos pro debate. Não tem problema nenhum com o debate. Debate em alto nível é o que eu mais gosto. Difícil foi ter que aguentar o presidente da Câmara subindo na tribuna para falar bobagem. Talvez ele possa ser candidato. Vamos debater em alto nível na televisão. Ou vamos ver se ele vai continuar vomitando besteira na televisão também para toda a cidade ouvir. Você está no PP, Frederico no MDB. A chapa se repete agora? Com certeza. PP e MDB, Vladimir e Frederico. Não abro mão disso. Vladimir, nós vamos chegando no final do bate-papo, mas fora da minha pauta aqui, mas a gente vai conversando, vai lembrando de assunto, vou até deixar minha pauta de lado aqui. Você citou a questão do cartão cidadão. Tivemos uma polêmica recente, uma que você levantou, quando você fala que tem gente da Câmara que recebe o benefício. Mas aí não expõe também uma falha do governo não, filtrar? Não, por que não? Vou te dizer. A prefeitura e o projeto têm mecanismo de controle. Todo mês ou a cada 2 meses há cruzamento de informações, com CAD único, com lista de funcionário, que antes não cruzava, eu mandei cruzar. E, de repente, a gente encontra uma pessoa, e aí ele disse que não era dele, mas estava lotada no gabinete do presidente, pode não ser dele, mas estava lotada lá, que estava há 6 ou 7 meses recebendo o cartão de maneira irregular. Mas ela se autodeclarou para o CAD único, porque o CAD único é autodeclaratório, como uma pessoa sem renda. Quando a gente resolveu cruzar com as folhas de pagamento, encontramos o nome dela. A prefeitura tem os seus mecanismos de controle. Tanto que todo mês entra gente e sai gente. Se a pessoa que está ali, que naquele momento que recebeu o cartão precisava, ela pode daqui a 3, 4 meses não precisar mais. A prefeitura faz esse filtro, tira ela e coloca outra pessoa no lugar dela. Por exemplo, foram dizer que tinha pessoa falecida recebendo o cartão. Era emendar essa Nenhuma pessoa. Todos os nomes que foram apontados pelo Tribunal de Contas estão vivas. Todos os nomes. Foram feitas visitas domiciliares. O que ocorreu? Essa pessoa, em algum momento, alguém da família dela morreu e ela foi ao cartório atestar o óbito.
Ela colocou o CPF dela, ao invés de colocar no CPF, que era o campo dela, no lugar da pessoa que morreu. Foi um preenchimento de informação errada. A assistente social disse isso na tribuna da Câmara. Todas as pessoas estão vivas. Então, assim, tem um problema aqui pontual, outro aqui, é assim mesmo. Se você for olhar o Bolsa Família também tem, o Super RJ também tem. E o tempo todo existe o filtro para que se faça o corte e que as pessoas que realmente precisam estejam inseridas no cartão. E aqui eu vou te anunciar já, acho que eu já falei isso em algum lugar, mas não aqui. Nós vamos lançar agora um grande programa de capacitação profissional em parceria com Petrobras, Porto do Açu, com Comércio Campista, e 50% das vagas vai ser para pessoas do Cade Único. Exatamente para que essa pessoa tenha qualificação e saia da linha de pobreza. Então, assim, é uma ação direta da prefeitura para diminuir a linha de pobreza em Campos. Uma ação direta. Repito, eu não sei ainda o número de vagas, porque o Marcelo Mérida, que assumiu recentemente, ele está quantificando quantos cursos nós vamos dar, mas já está definido, 50% é para pessoas no Cade Único. Vai funcionar, essa pessoa vai ter a sua oportunidade de se qualificar e de conseguir arrumar um emprego para ela, por quê? Nós chegamos para o Porto do Açu, qual é a maior necessidade de mão de obra? Eles informaram para a gente as 5 principais. Fomos na Petrobras, a mesma coisa. Fomos no comércio, perguntamos também a mesma coisa. Então nós vamos pegar ali 6, 7 cursos, vamos dar a pessoa tudo que é necessário para que ela possa se empregar. Porque às vezes você dá um curso, mas para ser empregado no Porto, ela precisa de 4 cursos para um emprego. Então nós vamos dar todos os cursos necessários para que a pessoa saia dali com total condição de ser empregado. Olha, eu vou só abrir um adendo aqui, porque eu torço também para que essas empresas abram a oportunidade do primeiro emprego, porque recentemente eu vi uma matéria que abria 257 vagas no Porto do Açu. Legal, mas a experiência mínima era de 1 ano e 4 meses, específica, de 1 ano e 4 meses, aí fica um pouquinho complicado. Mas o problema, e aí é bom falar disso, porque a gente sempre é muito cobrado por isso, mas isso é legislação federal, não é legislação municipal, né? A gente tem alguns projetos, por exemplo, a gente talvez fale pouco sobre ele, mas é um projeto muito bacana que é o Acolhe Campus. O que é o Acolhe Campus? Moradores de rua que estão regularmente frequentando os abrigos, regularmente, com bom comportamento. A prefeitura consegue, nas concessionárias de serviço público, um emprego para ele. Gente, nós já empregamos 20 moradores de rua que nunca trabalharam na vida. Tem gente trabalhando na Vital, na Águas do Paraíba. Eu encontro com eles na rua, eles me abraçam feliz da vida. É um projeto que até quem toca mais do que eu, isso é minha esposa, a Tassiana, que vive nisso no dia a dia. Mas, assim, a questão de primeiro emprego, a gente faz campanha, a gente pede, a gente incentiva. Outra coisa muito bacana que nós vamos fazer agora, já estamos assinando lá com o Ministério do Trabalho, para encerrar aqui, que eu sei que o tempo tá corrido, que as empresas que têm por obrigatoriedade contratar jovem aprendiz, mas não tem aonde colocar dentro da sua empresa, ela vai colocar na prefeitura e vai contar como se fosse da empresa. Então a prefeitura vai ter jovem aprendiz pra caramba trabalhando lá. O que é muito bom, a pessoa vai ter ali sua experiência, vai ter ali depois uma bagagem para sair dali e tentar buscar o seu lugar ao sol. Você falou aqui, também o tempo está corrido, mas dá tempo rapidinho. Você falou aqui que em março vai ter as mudanças relativas à questão de descompatibilização de quem vai ser candidato. Mas tem mais alguma mudança antes do primeiro escalão? Pode ter. A gente tem algumas pessoas que por problemas pessoais estão pedindo até um afastamento, enfim. Devemos ter novidade nos próximos dias, mas eu prefiro não anunciar nada. Não. E aí, para a gente fechar nosso bate-papo, lá atrás, naquela votação do Código Tributário, quando você perdeu a maioria na Câmara, foi muito questionada a sua falta de habilidade naquele momento para ter a maioria. Você, com um governo bem avaliado, perdeu também a maioria da Câmara, perdeu a eleição da mesa. No entanto, agora, nesse ano, parece que o jogo virou. O que aconteceu? Não, primeiro dizer que pode ter sido um pouco de maturidade, sim, da minha parte lá na questão do Código Tributário, mas aquilo era necessário para a cidade. Eu reafirmo isso aqui naquele momento. Era necessário pela situação fiscal que a cidade vivia. Inclusive, foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores que a cidade estava em colapso fiscal e financeiro. Eles mesmos aprovaram. E estava. Então, era necessário ser feito. Alguns vereadores não entenderam, preferiram romper comigo naquele momento. Eu, às vezes, podia ter tido naquele momento uma postura um pouco mais branda, mas eu me irritei porque eu sabia que aquilo era necessário para a cidade. Mas a gente amadurece. O tempo passou
a gente amadureceu, talvez hoje, talvez não, com certeza hoje, minha postura seria outra. Quanto à presidência da Câmara, na verdade foi feito um acordo. A gente perdeu aquela primeira eleição com um voto de traição, todo mundo sabe qual foi, não preciso ficar citando aqui. E depois teria que ter outra eleição, porque aquela foi anulada. Foi feito um acordo, ali podia dar qualquer coisa. Eu podia, com a máquina na mão, ter ido para cima e virado o jogo. Eu preferi fazer o acordo pelo bem da cidade. Ó, vamos parar de briga? Vamos fazer aqui um entendimento, vamos trazer recursos para a cidade, o Marquinhos vai ser presidente, vamos ter aqui, vamos tocar a vida. Né? Foi feito um acordo ali. Só que a eleição está se aproximando. Aí, desculpa, eu acho que a falta de habilidade mudou de lado. Marquinhos não teve habilidade nenhuma para presidir a Câmara, o que é até estranho, porque o pai dele sempre teve. O irmão está tendo na Leste, mas ele não está tendo habilidade nenhuma para conduzir a Câmara, e os vereadores estão resolvendo largar ele, mesmo ele estando com a presidência da Câmara na mão. Aí é uma questão interna da Câmara. Eu não ataquei vereador nenhum, eu fui procurado por todos. Pode perguntar a qualquer um. Fui procurado pelo Nildo Cardoso com a questão do SEASA, que eu comprei a briga e vai sair uma emenda de bancada agora de 15 milhões para começar a construir o SEASA. Fui procurado por Dr. Ábido com o projeto SOS Coração e eu abracei o projeto que já salvou quase 200 vidas. Quem coordena é ele e o filho dele. Fui procurado pelo Marquinho do Transporte porque disse lá questões internas dele como vice-presidente da Câmara que não foram cumpridas com ele. Fora isso, e aqui eu queria dar uma palavra de elogio ao vereador Antos de Matos, né, que ainda não declarou, mas que estará conosco no projeto de reeleição, porque como existia um acordo e ele participou da construção do acordo, assim que anunciaram uma CPI, ele subiu na tribuna e pediu para sair da liderança da oposição, porque isso não estava no acordo. A CPI não estava no acordo. Ele foi correto. Muito correto. Não teve pressão partidária ali, não? Não, eu estava conversando com a igreja, não com o partido, né? Porque a igreja hoje tem uma corrente e o partido virou uma outra corrente, vamos dizer assim. Eles até caminham juntos, mas não é mais uma coisa só como era antes. Existia conversa? Existia, mas não tinha nada decidido. A partir do momento que eles fazem um movimento contra tudo aquilo que foi acordado, o vereador antes falou, peraí, agora eu já me decidi, que isso não estava acordado, eu participei do acordo. Então, assim, ele foi muito correto comigo, muito correto com a construção do acordo que foi feito, né? E aí depois o vereador Luciano Riolu também insatisfeito do lado de lá, ele é muito amigo do vereador Marquinhos do Transporte e acabou vindo. Tem até outros vereadores procurando, mas assim, eu digo o seguinte, eu agora tenho que me preocupar em montar nominata. Eu acho que eu tenho um número bom para montagem de nominata. Quem está com o problema na mão são eles, né? Se eu trouxer vereador demais para cá, eu vou facilitar o jogo para a oposição. Então deixa de ter um pouquinho de dor de cabeça lá também. Vladimir, ano que vem a gente vai ter muitas outras conversas aí, ano eleitoral, mas esse ano 3 vezes acho que já tá bom de entrevista longa, né? Obrigado mais uma vez pela sua participação. Não, é sempre um prazer. Me convide sempre, eu gosto de dar entrevista, eu gosto de falar, eu gosto de expor, eu não me escondo, né? Todos sabem que eu não me escondo, eu boto a cara para falar, quando tem que pedir desculpa, eu peço desculpa, quando eu acho que eu exagerei, eu também reconheço e estou muito feliz, de verdade. Sou um cara apaixonado pelo que faço. Eu amo essa cidade de verdade. Me dedico muito. Eu não sou perfeito, longe disso, né? Sou um ser humano imperfeito como qualquer outro. Mas eu me dedico demais. Eu acho que a cidade ela vive uma realidade bem diferente de como a gente encontrou. E era isso que eu dizia no período eleitoral. Eu queria ter a cabeça tranquila de, após 4 anos, olhar para trás e, se fosse o caso de não ser candidato à reeleição, entregar para o povo uma cidade melhor do que eu encontrei. Eu acho que a cidade hoje já é muito melhor do que eu encontrei. E se o povo entender e me dar mais uma chance, me dar mais um mandato, eu estou mais do que preparado. Mais amadurecido e mais preparado ainda. Obrigado, prefeito. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.